Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou professor de Química e essa é mais uma videoaula exclusiva do site quefacil.com.br. O tema dessa videoaula é a isomeria plana. Para quem não sabe ou não se lembra, isômeros são substâncias diferentes, mas que possuem a mesma fórmula molecular. Os isômeros planos, além de possuírem a mesma fórmula molecular, diferem na ordem em que os seus átomos estão ligados. São 5 os tipos de isômeros planos. Vamos começar aqui pelo primeiro deles, os isômeros de função, também chamados isômeros funcionais. Temos aqui o etanol, CH3CH2OH, e temos também um éter, conhecido como metoximetano, ou também éter dimetílico. Vejam que eles possuem 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, tanto o etanol quanto o metoximetano possuem a mesma fórmula molecular. São isômeros. No caso, são isômeros de função porque possuem funções orgânicas diferentes. O etanol é um álcool, como todo mundo sabe, e o metoximetano é um éter. Portanto, meus caros, se as substâncias possuírem funções orgânicas diferentes e tiverem a mesma fórmula molecular, são isômeros de função. Outro exemplo aqui embaixo, temos um éster de nome metanoato de metila e temos aqui um ácido carboxílico. De nome ácido etanoico ou ácido acético. Ambos possuem a mesma fórmula molecular, C2H4O2. São isômeros. Como possuem funções orgânicas diferentes, são isômeros de função. O segundo tipo de isomeria plana é a tautomeria, que é um caso especial da isomeria de função. Nós também teremos substâncias com a mesma fórmula molecular e funções orgânicas diferentes. Porém, essas substâncias estão em equilíbrio químico dinâmico, ou seja, uma transformando-se na outra continuamente. Fiquem espertos. Quando aparecer a função orgânica enol, que é o caso desse primeiro composto, provavelmente estaremos lidando com um caso de tautomeria. Enol é quando temos o grupo OH, que é a hidroxila, ligado diretamente a um carbono insaturado, ou seja, que faz a ligação dupla carbono-carbono. Então temos aqui o enol em equilíbrio com uma cetona. Essa função orgânica é caracterizada pela presença da carbonila, o C-O, entre átomos de carbono. Vejam, ambas as substâncias possuem a fórmula C3H6O. Só que, como estão em equilíbrio químico, são chamadas de tautômeros. Um segundo caso clássico é o equilíbrio entre o enol, hidroxila ligado em carbono insaturado, e um aldeído. C-O, a carbonila, ligada diretamente ao átomo de hidrogênio. Notem que ambos possuem a fórmula C2H4O. Como estão em equilíbrio químico dinâmico, são tautômeros. No terceiro tipo, temos os isômeros de cadeia. Nesse caso, os compostos têm a mesma função orgânica
só que cadeias carbônicas diferentes. No nosso primeiro exemplo, temos aqui 2 hidrocarbonetos. Opa! Pronto. Hidrocarbonetos são substâncias que têm apenas carbono e hidrogênio na sua composição. Portanto, a função orgânica não muda de uma substância para outra. E como ambas possuem a fórmula C5H10 e possuem cadeias carbônicas diferentes, um tem cadeia carbônica aberta e o outro tem cadeia carbônica fechada, são chamados de isômeros de cadeia. No segundo exemplo, temos aqui 2 aminas. Vejam ali, tanto no primeiro quanto no segundo composto, temos o átomo de nitrogênio ligado diretamente a um carbono comum. Carbono comum, que eu quero dizer, é que não tem aquele C dupla O. Portanto, temos a função amina em comum entre as duas substâncias. Ambas possuem a fórmula C2H7N. Como a primeira substância possui cadeia carbônica heterogênea. Por quê? Porque tem aqui a presença do heteroátomo nitrogênio. O nitrogênio está entre átomos de carbono. Ele é chamado de heteroátomo, dando origem ao termo cadeia heterogênea. A segunda substância, temos aqui uma cadeia homogênea. Tem o átomo de nitrogênio, só que não está funcionando como heteroátomo, porque não está entre átomos de carbono. Então temos a mesma função orgânica, a amina, a mesma fórmula molecular e cadeias carbônicas diferentes, isômeros de cadeia. Próximo caso são os isômeros de posição. Os compostos têm a mesma função orgânica, o mesmo tipo de cadeia carbônica, só que diferem com relação à posição ou do grupo funcional, ou de uma insaturação, ou de uma ramificação. Então temos aqui, nosso primeiro exemplo. 2 compostos que são da função orgânica hidrocarbonetos. Vou abreviar aqui. Hidrocarbonetos, vocês já sabem, só tem carbono e hidrogênio. Eles têm a mesma fórmula molecular, 4 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio, C4H8. O tipo de cadeia é o mesmo. Nós temos cadeia aberta nos dois, cadeia insaturada, cadeia não ramificada, enfim, tudo igual. Só que a posição da dupla, que é a insaturação, muda. Logo, temos isômeros de posição. Um segundo exemplo, temos aqui 2 substâncias da função orgânica álcool, que ocorre quando temos a hidroxila ligada diretamente a um átomo de carbono saturado, ou seja, que faz apenas ligações simples com outros carbonos. Eles têm a mesma fórmula molecular, 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, C3H8O. O tipo de cadeia é o mesmo também, só que a posição da hidroxila, que é o grupo funcional, mudou. Logo, temos isômeros de posição. No nosso quinto e último caso, temos a metameria, também chamada de isomeria de compensação. E é bastante simples. Os isômeros diferem com relação à posição do heteroátomo. E você já sabe. É quando temos um átomo diferente de carbono, por exemplo aqui o nitrogênio, separando carbonos. Então vejam, temos o átomo de nitrogênio entre átomos de carbono.
temos o heteroátomo. Como eles possuem posições diferentes e a mesma fórmula molecular, C4, H11, N são metâmeros. No nosso segundo exemplo, temos aqui também a presença do heteroátomo, só que nesse caso é o átomo de oxigênio, que está intercalado na cadeia, e estão em posições diferentes. Temos a mesma fórmula molecular nos dois, C4, H10, O, mais um tipo de isomeria de compensação, a metameria. Mais fácil do que isso, somente a álgebra linear, não é mesmo, galera? Essa videoaula termina aqui. Para mais informações, acessem o site quefácil.com.br. Um abraço a todos e até a próxima videoaula. Falou!